Olá, hoje a gente vai falar então dos graus de liberdade. O que seriam os graus de liberdade? Os graus de liberdade nada mais são do que as possibilidades que a estrutura possui de se locomover no espaço. Então, se a gente for pensar em termos de um sistema de eixos, x, y, z, a estrutura ela pode se locomover ao longo do eixo x, ela pode se locomover ao longo do eixo y e ela também pode se locomover ao longo do eixo z. Além disso, ela pode rotacionar em torno de cada um desses eixos. Então, ela pode rotacionar em torno do eixo x, em torno do eixo y e em torno do eixo z. Então, no espaço, nós temos 6 graus de liberdade. Para que o equilíbrio seja mantido, surge então somatório de força em x tem que ser igual a zero, o somatório de forças em y tem que ser igual a zero, o somatório de forças em z tem que ser igual a zero, assim como cada um dos momentos, somatório dos momentos em x tem que ser igual a zero, o somatório dos momentos em y tem que ser igual a zero, e por fim, o somatório dos momentos em z tem que ser igual a zero. Se a gente for pensar no plano, geralmente a gente começa os estudos no plano, que por ser mais simples, o que a gente teria de grau de liberdade? Se a gente for analisar inicialmente o plano XY, o que a gente teria de grau de liberdade? Então, a gente teria o deslocamento ao longo do eixo X, o deslocamento ao longo do eixo Y e a rotação em torno do eixo Z. Por que em torno do eixo Z? A rotação, ela sempre vai ser em torno do eixo que está perpendicular àquele plano. Então, se a gente observar esse plano XY, que está aqui em destaque em amarelo, o eixo perpendicular a ele é o eixo Z. Por isso, se a gente for analisar o plano XY, a rotação é em torno do eixo Z. Se a gente fosse rotacionar em torno do eixo X, a gente estaria rotacionando o próprio plano. Então, aqui no plano, a gente tem sempre 3 graus de liberdade. Para que o equilíbrio seja mantido, então, surgem as 3 equações de equilíbrio. No caso do plano XY, somatório de força em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório dos momentos em torno do eixo z igual a zero. A gente pode analisar, dessa mesma forma, os outros planos. Então, a gente pode analisar o plano ZY, no plano ZY, quais são os graus de liberdade? Então, a gente tem deslocamento ao longo do eixo Z, deslocamento ao longo do eixo Y e a rotação em torno do eixo X. Novamente, o eixo de rotação é o eixo perpendicular ao plano. Da mesma forma, se a gente for analisar, então, o eixo XZ, a gente teria o quê? O
deslocamento ao longo do eixo X, o deslocamento ao longo do eixo Z e a rotação em torno do eixo Y. Vejam que o eixo Y é o eixo perpendicular ao plano que está sendo analisado. É isso, até mais.